internet aqui de baixo está ligada? Às vezes é melhor ver do que ficar caindo aqui. Aqui. No molde. E eu estou aqui tentando conectar e nada. Aí eu pensei, o que? Poxa, toda hora caindo lá do molde. Saí daqui e liguei, mandei mensagem para lá. Falei, olha, a internet você está caindo toda hora. Ué, mas vem aí. Mexeu, nada. Aí eu, não, mas estava caindo. Ela, não, mas é porque você não estava do lado. Eu falei, não, estava do lado do molde, senhora, estava caindo. Olha, então vai ter que ter uma visita técnica. Manda o endereço da senhora. Eu mandei o endereço. Quando eu cheguei em casa, eu falei, poxa, eu liguei para lá, porque a internet não estava funcionando, não era não, mãe, era eu que estava mexendo no molde. Porque a senhora foi fazer faxina, mexeu ali, estava toda hora desligando. Eu falei, minha, era você, minha. É porque a tomada foi colocada no sofá e não estava automática. Toda vez que eu sabe o que aconteceu? Adivinha? Hoje de manhã eu estou aqui fazendo um culto, veio um cara ali com a roupa toda estranha. Aí, senhora Fabiana, eu falei, sim. Que se trata? É o técnico que a internet com a barrinha cheinha. Eu falei, não, filho, já a internet já normalizou já. Essa menina é uma eu creio que era o problema da internet. Eu tenho que ir na cara do homem olhando ele. Tá bom, senhora, tipo assim, poxa, eu vou sair de casa de domingo, aqui. A senhora diz que ela está normalizada. Ele fez uma cara de que, poxa, vim que à toa. Ai, Jesus, vamos lá. Ela tinha falado que ia mandar sábado, eu não veio domingo, eu não sei se ela tivesse me avisado depois que ela me falou, ela tinha avisado, né? Nem deu tempo, mas vamos lá. Lá no João 5, versículo 5. Eu falei 5. É isso mesmo, 5. Está escrito assim, a cura de um paralítico de Betsaida, não é isso? Presta bem atenção, pessoal, esse homem, ele estava passando um problema muito sério na vida dele. Ele já estava há muitos anos sofrendo com uma doença, uma enfermidade, e já tinha tentado se livrar disso. Pessoas eram curadas na frente dele e ele nada. Ali no caso dele era uma doença, mas a gente não sabe, né? Cada pessoa tem uma situação na sua vida. E quando Jesus vê a gente passando alguma luta, alguma tribulação, alguma coisa assim, a vontade de Jesus é sempre a mesma, libertar a gente, tirar a gente daquele problema, daquela luta. Mas a gente tem que ter cuidado para não cair de novo no mesmo lugar. E esse homem estava passando por um sofrimento muito grande e Jesus livrou ele. Mas olha o que aconteceu com ele. Gente, eu vou fazer uma pergunta a vocês, não é uma ofensa não. É uma coisa para ajudar vocês. Quando vocês saem de casa, vocês pedem a Jesus para prestar atenção na palavra? Sim ou não? Vocês pedem? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo fica triste quando a pessoa vem na igreja por vir. É um descaso, é uma desfeita. Jesus, ele disse assim, os que vos ouvem, a mim me ouvem, e o que vos rejeita? A mim me rejeita. Né? Eu não vivo de me rejeitar, não. Estou falando assim, que a tristeza é você ver a pessoa rejeitar a palavra. Quando o Espírito Santo está falando, mas você sente que o Espírito Santo está falando sozinho, a pessoa não está prestando atenção.
Tu já conversou com uma pessoa que tu tá vendo que ela não está prestando atenção em nada do que tu está falando? Depois você fala assim, o que eu falei, fulano? Entendeu? Mas a gente fazer isso com o homem é uma coisa, agora com Deus é muito chato, gente. Você entendeu? Sabe por quê? Todo tempo, todas as vezes que nós precisamos de Deus, que a gente vai falar com Ele nos atende, nos dá maior atenção. Não foi isso que Ele disse? Que vem a mim, jamais eu lançarei fora. Então, quando você ora, Deus já inclina logo o ouvido dele para te ouvir. Então, quando Ele fala, a gente desprezar, a gente não ouvir o que Ele está falando, isso é muito chato. E isso atrapalha você de ser abençoada, porque há uma mudança que tem que haver dentro de nós, primeiro, entendeu? E para haver essa mudança, só quando Jesus entra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas quando a pessoa ela não presta atenção, é como se ela não desse autorização de Jesus de entrar. Além disso, isso demonstra também uma falta de sede pela palavra, uma falta de interesse em Jesus. Então, como que Deus vai abençoar a gente se a gente não tem interesse nele? Entendeu? Sim ou não, pessoal? A gente tem que ter interesse de conhecer, de prestar atenção. Eu quero saber o que Deus quer falar comigo, senão fica complicado. Gente, eu vou te falar um negócio, eu nunca vi na minha vida tanta pessoa religiosa igual a gente está vendo hoje. Sério, pessoas dentro da igreja, mas a pessoa, se bobear, elas agem pior do que as pessoas do mundo, sabia disso? Pior. É pornografia, é ódio, é um odiando o outro, ninguém perdoa ninguém. Entendeu? É um troço esquisito. Mas por que isso? Porque às vezes a pessoa vem para a igreja, já é uma luta para vir. Algumas nem vem mais. Já tem a sua fé em casa, mesmo sabendo que o negócio não anda, está tudo parado, mas não adianta querer convencer a pessoa, deixa que o Espírito Santo convence. Mas tem uns que nem na igreja não vem mais. E os que vêm, o maligno, ele começa a trabalhar na pessoa para a pessoa não ouvir. Aí Jesus fica falando, sabe, como se estivesse jogando conversa fora. Não é legal isso. Então, quando a gente sai da igreja, a gente tem que vir disposto. Senhor, me ajuda a ouvir, entender. Não adianta eu ir lá e não ouvir nada do que o Senhor está falando. Glória a Deus, amém? E isso você não vai fazer para me agradar, não. Eu vou prestar atenção para o pastor não ficar chateado. Não. Eu sou apenas um instrumento de Deus. A única coisa que eu fico triste é porque eu quero que todos evoluam na palavra de Deus, que cresça, que amadureça, que dê fruto, que você prospere. Mas eu sei que se você não prestar atenção, isso não vai acontecer. Infelizmente, porque Jesus não está conseguindo entrar, entendeu? Então a gente tem que pedir a Jesus, gente, antes de sair de casa, Deus me dá força para me ouvir, me ajuda a prestar atenção. Amém? Às vezes a pessoa está ali, a mente da pessoa está voando. Entenderam isso, pessoal? Sim ou não? Então, ele está falando assim, ó. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado hebreu Betsaida, né? O qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, não é isso? Esperando o movimento das águas. Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que descia ali, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, bastante tempo, não é? Que ele se achava enfermo. 38 anos que ele estava sofrendo com aquele problema, 38 anos que ele estava sofrendo com aquela enfermidade. E Jesus,
sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhes: quer ficar são? Olha, o homem nem pediu a Jesus para curar ele, não. Jesus viu o estado daquele homem, viu que aquele homem não estava bem. Às vezes tem coisas na nossa vida que nós não estamos pedindo a Deus para Ele fazer. Mas Jesus está vendo que nós não estamos bem. Você está entendendo? Tem coisas que a pessoa não pede a Deus, mas Deus está vendo que a pessoa não está bem. Que aquele caminho ali está errado, que aquilo ali vai fazer mal para a pessoa. E quando Jesus vê, né, o seu estado, o nosso estado, que nós estamos precisando de ajuda, né, como aquele homem estava enfermo, paralítico, não tinha ninguém para ajudar ele naquele sofrimento, Jesus sentiu no coração de ajudar aquele homem. Poxa, vai ver que ele está ali tanto tempo assim, ele ainda não teve uma oportunidade, porque não tinha ninguém para levar ele até o tanque. E Jesus pensou, né, eu vou ajudar ele, porque não tem ninguém para ir ali ajudar ele. E vendo o sofrimento dele, a luta dele, Jesus perguntou a ele: você quer ficar são? Pastora, por que Jesus perguntou se ele queria? Porque é claro que um homem naquele estado queria. Não. Jesus, ele não obriga a gente. Nós temos um livre-arbítrio. E Jesus, ele é educado, ele quer saber de nós. Ele quer saber de nós se nós queremos receber dele uma cura, um milagre, uma mudança de vida. Você está entendendo? Ele não vai forçar ninguém, ele vai perguntar. Ele perguntou: você quer ser curado? Você quer ficar bom? E aí o que aconteceu? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Falou: querer ficar bom, quer, mas não tem ninguém que me leve ali. Sabe, gente, no dia do juízo, nós não vamos poder dizer para Deus: eu não me converti porque não tinha ninguém que pregasse para mim. Eu não me firmei lá na igreja, porque não tinha ninguém que me ensinasse a verdade. Ou eu não mudei porque eu não sabia, ninguém me falou que isso era errado. A gente não vai poder falar isso. Porque Deus, ele sempre dá uma oportunidade àqueles que querem a oportunidade. Você está entendendo? E ele falou: poxa, não tem ninguém que me leve ali. Então Jesus falou: então agora eu vou te ajudar então. Jesus está disposto a nos ajudar, mas tem que prestar atenção nisso aqui, quer ver? E ele disse assim, enquanto eu desço, desce outro antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Jesus falou para ele: não precisa você ir até alguém levar você até lá, você mesmo vai se levantar daí. Jesus falou: levanta, você quer ficar bom, né? Levanta, toma a tua cama e anda. Jesus viu que ele não estava bem, Jesus viu que ele estava com problema, então Jesus ajudou aquele homem. Porém, o homem foi curado, 38 anos, se viu livre daquele problema. Mas olha o que Jesus fez. E logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. E ele respondeu: se fosse eu hoje em dia, eu ia falar: irmão, a cama é minha. Não é lícito carregar a cama é de quem? A cama é dele, quem está carregando é ele. Não. Não, quem está carregando a cama sou eu, a cama é minha. Então leva ela para onde eu quiser. Cada ideia, né? Porque às vezes a gente vai lendo a Bíblia
coisa que chama a nossa atenção, né? Mas a culpa do cara, ele que está carregando. Qualquer tempo você está carregando no sábado, na segunda. Jesus. Então, eu sabia que tem várias pessoas aqui no Face, em tudo quanto é lugar que me chama de pastora sorridente. É a pastora alegre, que mesmo quando você acha as gracinhas no livro. É bom que a gente contrai muito. Então, vocês nunca ouviram essa passagem desse jeito, fala a verdade. Jesus. Então ele disse assim, ele respondeu, aquele que me curou, ele próprio disse, toma tua cama e anda. E perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão daquele lugar, havia uma grande multidão. Jesus teve que curar ele e sair logo dali, senão aqueles enfermos ia tudo correr. Não, Jesus tem que curar todo mundo, entendeu? Então, o que aconteceu? Mas pastor, se Deus quer curar todo, por que Jesus não curou todo ele? Irmão, Jesus sabia exatamente quem cria e quem não cria. Ia ter gente ali que sem fé ia querer ser curado à força e não funciona assim. Entendeu? Jesus falou, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí ele disse assim, ó, é igual a pessoa falou assim, teve um pregador que ele falou assim, ele falou assim, se você é usado para curar os enfermos, por que você não entra lá dentro do hospital e fala para todos os enfermos, levanta todo mundo daí que está todo mundo curado? Aí o pregador falou assim, irmão, porque necessita-se de fé da pessoa. Não é só eu falar, tem que ver. Por que também não entra num bar, numa, como é que é? Numa boate aí e fala, gente, larguem todo mundo seus vícios, que vocês estão todo mundo salvo. Entendeu? Não é todo mundo vai dizer, a pessoa tem que crer. Glória a Deus, se a pessoa não crê, nem Jesus, por lá em Nazaré, Jesus não pôde curar o pessoal todo, porque ele não estava crendo. Então ele diz assim, ó. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado em razão daquele lugar haver uma grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo, na igreja, né? E disse, eis, olha só, primeiro que o paralítico, ele estava 38 anos lá, sem andar, naquele mesmo lugar lá. Quando Jesus curou ele, para onde que ele foi, pessoal? Oi? Tem gente que Deus cura, Deus liberta, Deus opera milagre, a pessoa não, mesmo assim ela não procura Jesus. Ela é curada, mete o pé. Esse aqui não, ele foi curado, ele foi para o templo, ele foi buscar Jesus. E Jesus encontrou com ele no templo. E olha o que Jesus falou para ele, ó. Eis que já estás são. Olha, eu te curei. Esse mal saiu da sua vida. Você foi curado, você foi liberto. Mas não peques mais. Para quê? Para que não te suceda alguma coisa pior. Jesus curou ele, mas Jesus avisou ele, para de pecar, não peca mais, para não te acontecer alguma coisa pior. O próprio Jesus falou isso, são palavras de Jesus. Então, quando a gente vem para a igreja, que o pastor está falando lá, gente, cuidado com o pecado, gente, abandona o pecado, porque uma hora o pecado tem consequência. O salário do pecado é a morte, cuidado. A pessoa pensa que você é coisa de pastor, né? Mas não é não, Jesus deu uma advertência a ele. Ele falou, te curei, eu te tirei desse sofrimento, você está livre, mas não peques mais, para que não te aconteça alguma coisa pior. Pior do que ele ficar paralítico 38 anos seria o quê? A morte. Não é não? O que seria pior do que
o homem fica paralítico 38 anos lá sozinho, lá jogado. Ele deu o aviso. Então, quando Deus liberta a gente, quando Jesus liberta a gente de alguma coisa, gente, a gente tem que aproveitar aquela chance que Jesus deu. Eu acredito que esse homem, ele aproveitou a chance. Você não ouve falar que ele pecou de novo, que ele morreu, não. Se consertou, foi por tempo, foi buscar Deus. Por quê? Porque você não sabe o que pode acontecer. O Sansão foi assim, o Sansão pecou, Deus libertou, livrava ele, ele ia lá e pecava de novo. Aí pecou, Deus ia lá e livrava de novo. Teve uma hora que o que aconteceu com o Sansão, pessoal? Sucedeu a ele uma coisa pior. E Jesus deu esse aviso a esse rapaz: eis que já estás são, não peques mais. Para de pecar, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi, sabe o que ele fez? E anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. Ele saiu dali e começou a pregar o evangelho, falar do amor de Jesus para as pessoas. E abandonou o pecado. Aquela mulher que foi pega no ato do adultério, a mesma coisa. Jesus não condenou ela, Jesus perdoou ela, mas o que Jesus falou para ela? Vai e não peques mais. E muitas das vezes as pessoas ficam insistindo no pecado, mesmo sabendo que faz mal, que pode acontecer uma coisa pior. Estão entendendo? Sim ou não? Aqui essa parte, agora lá no livro de João, por que a gente também tem que vigiar? Olha o que Jesus está falando em João 15. Que se a pessoa fica em pecado, ela está separada de Deus. As vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus. E Jesus, o que ele fez? Ele disse aqui, quer ver? Deixa eu ver se é aqui mesmo. Não é aqui. João 15, versículo 16. Acharam aí? Olha o que está escrito aí, pessoal. Não vos escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que faça o que, pessoal? Para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pediu em meu nome, em meu nome pediste ao Pai, Ele vos conceda. Não é isso? Vamos dar uma paradinha aqui. Jesus, ele disse assim: eu vos nomeei e vos enviei para que deis fruto. Jesus chamou a gente para que a gente dê fruto. Fruto de quê? Fruto de salvação. Para a nossa vida, para a nossa família, para nossos conhecidos. Fruto de prosperidade, fruto de paz, fruto de libertação, de conversão. Você está entendendo? Fruto de amor. Nós fomos chamados para isso, para dar frutos. Só que quando nós pecamos, vivemos em pecado, isso faz uma separação, que Jesus disse aqui, né? Que eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. E vocês são as varas. Toda vara que não dá fruto, tira e limpa aquelas que dão fruto para que dê mais fruto. Então a vara, ela desligada da figueira, ela não tem como dar fruto. Você está entendendo? Você pega aí um galho, tipo um pé de manga, uma mangueira. Aí tem um galho grande, cheio de manga. Aí você vai lá, colhe aquelas mangas ali e corta aquele galho. Aquele galho ali não vai dar mais manga. Aquele ali não, pode dar os outros, mas aquele que você cortou não vai dar mais fruto, ele não está mais ligado à figueira. E se nós não estivermos em Jesus, nós não damos mais fruto, para tudo.
começa a dar tudo errado. Por quê? Porque não está dando fruto, porque a vara está desligada da figueira. Não dá mais fruto de saúde, salvação, nada. Trava tudo. Então, pessoal, nós precisamos estar ligados a Jesus. E ligado a Jesus, aquilo que Deus está falando que é errado, você vai... Todos nós temos coisas na nossa vida que a gente precisa consertar um pouquinho. Deus fala no seu coração, nós temos uma unção. Eu estava conversando sobre isso com uma pessoa ontem. Eu estava falando, olha, às vezes Deus fala com a gente na igreja, mas fala também o nosso coração. Vem aquilo assim, poxa, conserta isso na tua vida, isso não está legal. Sabe aquele troço que fica te incomodando enquanto não resolve aquilo? Às vezes você não está em condições de resolver na hora, mas aquilo está te incomodando. Você fica, meu Deus, assim que eu tiver condições, assim que eu puder, eu vou resolver isso. Está entendendo? Porque o Espírito Santo fala com você. Eu que sou uma pastora, né? Poxa, pastora Lívia consegue. Irmão, eu tenho muita coisa na minha vida para me consertar. Muita. Não é coisa escandalosa que venha me impedir de expulsar um demônio. Isso não. Eu não posso andar assim, porque eu sou uma pastora. Senão não teria nem acontecido esses testemunhos que eu estou botando lá no grupo de intercessão. Como é que vai acontecer um troço desse? Eu vou mandar o espírito da morte sair de uma pessoa e tal, o demônio não vai sair. Eu estou em pecado, isso aí eu não tenho. Mas eu não sou perfeita. Sabe aquele negócio de refinar o ouro? É assim, você faz aquela faxina, você tira, varre o lixo, uma lixarada, mas se você passar um paninho de chão, vai ficar mais limpo, que vai tirar a poeira, entendeu? Vai purificando, então é igual a gente. Hoje mesmo eu estive lá no monte e eu orei muito a Deus, falei, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude a acertar algumas coisinhas na minha vida, eu não estou bem com o Senhor. Eu posso ficar melhor, se o Senhor me ajudar, entendeu? Então não é que ela vai ficar, que nem eu falo para Jesus lá, não quero, gente, eu estou falando diante de Deus, você pode até falar, eu duvido se a pastora não pede isso, qualquer pastor, qualquer pessoa pediria isso. Eu não peço a Jesus para ficar rica, não peço. O Salomão, Deus chegou para ele e falou assim, Deus falou para ele, pede o que você quiser. Deus não é o dono do ouro e da prata. Salomão foi e pediu sabedoria. Salomão não pediu riqueza a Deus, pediu sabedoria para dirigir o povo dele. Aí Deus falou para ele, já que você não me pediu riquezas e honra, porque eu sei do certo não me pedir, e você também não me pediu a destruição dos seus inimigos, mas pediu sabedoria para dirigir o meu povo, riqueza e honra. Aí ele falou assim, sabedoria, eu vou te dar sabedoria como nenhum rei antes de ti. Não haverá um rei tão sábio como você, também te darei riqueza e honra. Qual é a vontade de Deus para isso? Eu não peço a Deus riqueza. Eu estou falando diante de Deus que Deus sabe disso, que eu estou no altar dele. Eu nem ia mentir aqui, né? Em lugar nenhum. Eu não peço a Deus, eu quero ser rica, famosa, nada disso. Mas pastor, mas se a senhora fosse rica, a senhora podia ajudar as pessoas mais pobres, ou sim ou não. Depende, como seria o meu coração? Será que eu seria humilde com Deus como eu sou hoje? Porque tem pessoas que o amor, o dinheiro sobe a cabeça, tá? O quê? A pessoa está ali com R$2, é amigo de todo mundo, irmão. A pessoa ganha na loteria, que eu nem conheço, Zezinho, não conheço não. Se um dia eu fui pobre, eu não me lembro. Sério. Tem gente que, se fosse rica, eu ia doar uma cesta básica para todo mundo. Irmão, a pessoa fica rica, é a pessoa mais mesquinha do mundo, dá uma bala para ninguém. E dizia que ia dar para todo mundo, entendeu? Então eu não peço a Deus, por quê? Porque o dinheiro, a riqueza não pode ocupar meu coração. Eu não quero nada que ocupe o lugar de Deus na minha vida. Eu não peço, também não tenho interesse em ficar rico, ele que está no céu, entendeu? Eu peço assim, que Deus supra as minhas necessidades aqui na terra, enquanto eu viver aqui. Porque eu sirvo a Ele, eu sou viúva, não tenho marido, só tenho Senhor. Então eu preciso que Deus supra as minhas necessidades, a necessidade dos meus filhos, me ajude a pagar minhas contas direitinho, cadê ninguém ficar atrás de mim. Isso aí eu peço a Deus, entendeu? Saúde para servir a Ele, porque senão está toda brocada, como é que eu servir Jesus?
Vou orar pelos enfermos, né? Não. Já estou toda capengando também, é mais complicado. Essas coisas eu penso, Senhor, gente. Mas não pensa, Jesus, eu quero ser uma pessoa famosa. Pelo amor de Deus, eu não queria ser, eu não quero ser famosa, gente. Deus me perdoa, não estou julgando quem é famosa, eu não gostaria. Pessoa famosa não tem sossego, não pode fazer nada. Se tomar um sorvete ali, entendeu? Tudo que a pessoa faz é gravado, é filmado, a pessoa não tem sossego. Eu não gostaria de ser uma pessoa famosa, não. Uma vez eu vi um negócio no banheiro que eu fui. Sabe aqueles pessoal que pincha na parede? Eu nunca mais esqueci disso. Um pinche na parede do banheiro, mas eu gostei daquele pinche. Pastor, mas a senhora gostar de um pinche, mas eu gostei do que eles escreveram. Eles falaram assim, famoso é Jesus, nós somos apenas conhecidos. Entendeu? Famoso é ele, irmão. Eu não preciso ser famosa, não é? Nada disso, desde que conheço o nome do Senhor, para mim tá bom, que eu diminua e ele apareça, entendeu? Não é meu desejo ficar famoso, não é famoso. Tem gente que gosta, né? Não, curte aí, eu nem penso nisso, às vezes a gente pede isso para crescer o canal, né? Para assim, ajudar as pessoas no Evangelho. Mas eu penso, Jesus, que Ele me ajude a ganhar almas, assim, sabe? Cumprir o meu chamado, aquilo que Ele me chamou. E depois que Ele me recolha pro lar, né? Pro doce lar, em paz. É isso que eu peço a Deus. Ele guarde a gente quando eu estiver aqui do mal. Que Ele não deixe meus pés se desviar do caminho dEle. Ele falou, te guardarei na entrada e na saída para sempre. Eu peço isso a Deus. Sabe por quê? Que muitas pessoas não sabem da minha vida. Hoje eu estava conversando com Deus sobre isso lá no monte. Tem muitas pessoas que não sabem da minha vida. É que quando eu era do mundo, que eu bebia, fumava, cheirava, eu era desviada, gente. Eu era desviada. Eu era da igreja quando eu era mais nova. E firme, já fiz parte de ministério de louvor na igreja. Você está entendendo? Ministério de estudo da palavra, eu ajudava na igreja dominical. E era aquele negócio todo. A gente ia para casa cada dia a gente ia para casa de uma irmãzinha diferente ensaiar. E as coisas de louvor antigamente não eram hoje em dia, não. Você vai lá, o que sair, saiu. Não era assim, não. A gente, cada um tinha uma folhinha que também não era no celular, era tudo escrito à mão. A menina tinha que escrever várias folhinhas daquela, que eram muito jovens também, não era pouco não, eu era da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, tu vê que tem aqueles grupos de jovens, assim é muito, já viu? Eu fiz parte daquele ministério, sabe que você vai para Vila de Carmo? Eu não sei se você já viu, ali em Figueira tem uma igreja azul, Assembleia de Deus, muito antiga. Então, em Figueira, você passa para quem vai para Vila de Carmo, ela é grandona, a pontinha dela é assim, ó. Já viram? Eu já fui daquela igreja ali, eu fazia parte do ministério de louvor dali. E ali tudo é escrito na mão, a gente ia para casa das meninas, a gente ia ensaiar aquilo ali várias vezes, aquele coro, sabe? Era aquele louvor antigo, né? Esse daí meu, somente meu, todo o trabalho, aquele louvor mais antigo. Fazia parte da escola dominical. A minha vida era na igreja, gente. Minha vida era na igreja. Às vezes meu pai ia lá, meu pai queria me levar para passear um pouquinho, me levar um pouquinho na feira junto com ele. Às vezes ele ia parar o carro lá na porta da igreja. Ele me procurava, eu estava na igreja. Então eu era uma pessoa que eu era firme na igreja. Eu desviei da igreja. Chegou uma certa idade da adolescência, eu não tinha muita firmeza assim, porque também a minha família, ninguém era evangélica. Ninguém, só quem era eu, mas dizia que não era eu e a Cássia. Vocês lembram da Cássia, da minha irmã? A Cássia que me levava para a igreja. Ela era a única da família que ia para a igreja, e eu. Aí, como também não tinha mais ninguém, assim, eu mudei de perto da Cássia, aí a Cássia não me levava mais, eu novinha, sabe? Eu fui me afastando e eu me desviei. Aí eu comecei a beber, sabe? E hoje eu estava falando com Deus no monte, eu falei, Deus, nunca mais eu quero me separar do Senhor, eu já me separei uma vez, foi horrível. Eu agora não posso perder mais o Senhor de novo, não. Porque eu sei o que eu passei lá, entendeu?
Então, a gente vai por esse lado, a gente como erra, a gente não quer mais aquele caminho. Entendeu? Então, eu já fui uma pessoa desviada, eu sei como é que é, não é lucro nenhum, gente. Não é lucro nenhum. Pensa você que você vai se dar bem e vai. Então, igual assim, Jesus, por exemplo. Jesus, ele me libertou, me curou. Ele falou para esse homem, ele fez comigo igual que esse homem. Vai, não peque mais para que não te suceda uma coisa pior. Vê se eu botei mais uma gota de álcool na minha boca. Me desviei uma vez, mas vê se eu cheirei mais, se eu bebi mais. Não. Eu aproveitei a oportunidade que Jesus me deu para voltar para ele. Fiquei até hoje. Então, eu não peço a Jesus riqueza, dinheiro, fama, nada disso não. Eu peço a Deus, Jesus me usa para cumprir o meu chamado, que também nem eu sabia que tinha um chamado. Não sabia que eu tinha um chamado para pregar. Se bem que eu tinha coisas na minha vida, que se você conversar com a minha mãe vai poder te dizer. Tem coisas na minha vida que Deus me usava quando eu era criança. Oração que eu já fiz pela minha família, sim, coisas que eu já orei dentro de casa, pela minha mãe, meu pai, e o negócio acontecia. Eu era criança ainda. Acho que Jesus, sei lá, a Bíblia diz lá no livro de Jeremias, que eu te escolhi e te santifiquei desde o ventre, né? Desde a madre, antes de sair da madre. Então, eu acho que a unção, ela é irreversível, ela já vem com a gente. Porque Deus já me usava quando eu era criança ainda. Minha mãe às vezes fala comigo, minha mãe, pô, você sempre foi diferente. Uma vez você tinha, assim, uns 4 aninhos, assim, quase da idade da Maria. Maria tem 3. Aí ela falou para mim, ela me contando, ela falou, eu passei com você na porta da igreja. Mas a minha mãe e minha família, ninguém me levava para a igreja, porque eles não eram evangélicos. Entendeu? Eu não frequentava a igreja, com a cidade não. 3, 4 aninhos, eu não ia na igreja. Aí uma vez minha mãe disse que passou perto de mim, da igreja comigo, e tinha uma mulher falando essas línguas do Espírito Santo, né? Aí ela estava falando, poxa, é diferente essa língua. Ela falou assim, né? Aí ela disse que eu virei pela mamãe, mas essa língua é do papai do céu. É língua do céu, mamãe, dos anjos do papai do céu. Aí ela disse que olhou para mim, como é que você sabe disso? Você não vem na igreja? Entendeu? Desde pequenininha já tinha aquelas coisinhas assim. E eu, gente, eu vou te falar um negócio para você, eu era fervorosa na igreja. Aí depois eu mudei dali, eu fui para uma igreja lá em Areia Branca. A minha casa era assim, a igreja era assim, igreja pentecostal, tá? Eu não era como, essa era pentecostal, eu não era como eu sou hoje em dia não, eu era petenca. Por quê? Eu lembro até hoje, o pastor orava lá, eu ficava, cadê meu irmão? Eu sentia a minha presença de Deus mesmo sendo criança. Eu lembro até hoje, que eu saía da igreja assim, sabe, cheia do Espírito Santo, que eu reconheço hoje o Espírito Santo porque eu voltei até aquela comunhão com Deus. E ali eu adorava, o pessoal fechava a igreja, as senhoras, acabava o culto, ficava um grupo de senhoras, de mulheres, orando. E eu, de vez eu ir para casa, eu não ia para casa. O que eu fazia? Eu queria, não era obrigada. Eu mesmo pedia, não vou orar pela minha família. Eu lembro disso até hoje, as senhoras tudo ajoelhadas, eu ajoelhava no meio. Ficava lá, orando junto com elas. Aí depois a gente terminava, eu escutava aquelas senhorinhas, a mulher dando um conselho pro outro, ó, vai para casa agora, não discute com o seu marido, hein? Fica quieta, a mulher sabe, não é comigo não, falando uma com a outra lá. A mulher sabe edifica a sua casa. Aí elas falavam, teve uma delas que virou perto de mim, que elas sabiam que o meu pai e a minha mãe, naquela época, tinha um negocinho lá para ser liberto lá. Eu pedi oração a eles. E aí ela baixou, lembro disso até hoje, uma delas. Ela olhou dentro dos meus ombros. Ela falou assim, preste atenção. Você é uma escolhida de Deus. E é através de você que Deus vai salvar sua mãe e seu pai. E olha que naquela época, se você olhasse para a vida da minha mãe, do meu pai, da nossa vida, você ia achar que ele não ia ser salvo, não. O negócio era sério. Quando eu chegava em casa, eu saía da igreja, quando eu chegava em casa, o pau estava quebrando lá. Não dava nem para eu entrar direito, a vasilha pulando de um lado do outro. A coisa era séria. Entendeu? E aí, pastor, e aí? Que a minha mãe se converteu através do meu testemunho.
Pois eu desviei, cresci, voltei para a presença de Deus. Minha mãe, quando viu, né, que Deus tinha feito na minha vida, que aquela libertação daqueles dias, ela mesmo foi procurar o pastor, me batiza. Porque eu acredito que Deus existe, depois que Deus fez na vida da minha filha. E a minha mãe serviu uma outra religião, ela tirou tudo que ela tinha de dentro de casa, jogou tudo no saco, falou, agora eu quero Jesus. A minha mãe foi batizada por causa do meu testemunho. Meu pai, fiquei quase 10 anos orando. Graças a Deus, meu pai tomou a decisão, desceu as águas. Ontem eu estava lá na casa dele, ele estava conversando com Jesus, conversando de Jesus, do reino do céu, entendeu? Ele estava falando, poxa, confio muito em Deus, mas meu pai nem falava, não queria nem ouvir falar de Jesus. Aí olha só como é que é, aquela palavra que a mulher falou para mim quando eu era criança, se cumpriu. O diabo tentou impedir, me desviou, levou para o mundo, mas depois acabou se cumprindo. Entendeu? Então, pessoal, o conselho que eu dou, irmão, perde tudo na sua vida, menos Jesus, não faz isso não, porque Ele é tudo. Se perder Jesus, você perde tudo. Então, por isso que ele falou para aquele homem, né, vai, não peques mais, para que não se suceda uma coisa pior. E se você ficar juntinho com Jesus, você vai dar muito fruto. Você está entendendo? Você vai dar muito fruto, sua família vai se converter, as coisas vão melhorar, você vai chegar em alguns lugares da sua vida, que eu estou falando assim, um patamar, que você vai olhar assim, você não vai nem acreditar que você chegou lá. Poxa, olha como é que eu estava, da onde eu vim, da onde eu estou vindo. Entendeu? Pastora, mas por que às vezes parece que demora um pouquinho? A demora quando você não está entendendo o que Deus está falando. Porque a primeira mudança tem que ser em você. Está entendendo? É uma decisão. Poxa, eu vou mudar. Quanto mais você se importa de agradar a Deus, de se apegar a Ele, entender o que Ele está falando e fazer a vontade dEle, ao invés da sua, dEle, ao invés da sua, aí as coisas começam a acontecer. Sabe? Quanto mais você se aproxima dEle e começa a querer entender a palavra dEle, Senhor, me ajuda, e se consertando, sabe? Me ajuda a colocar isso aqui, aí as portas vão abrindo. Entendeu? Aí, às vezes o que demora é que a gente é meio pirrão, tem coisa que a gente aceita, tem coisa que a gente não aceita, é igual serve céus. Aí isso aqui eu gostei do culto, isso que a pastora falou, eu não concordei. Você fica escolhendo lá, pepino eu como, isso aqui eu não como. Então você tem que parar com isso, você tem que se alimentar de tudo. Aí, em todas essas coisas são mais que o vencedor. Aleluia! Glória a Deus! Amar seu inimigo. Então não dá, gente. Não é não? Aí não, desse jeito não funciona. Pedir e dar-se-vos, tudo que você pedir vai acontecer. Aleluia, glória a Deus. Perdoai se pede alguma coisa. A pessoa tem que ficar escolhendo a palavra. Não é assim, gente. A gente tem que aceitar o que Deus está falando, do jeito que é. Ou você está pensando que para mim também é fácil? Não é. Amai a vossos inimigos. Então acho que ninguém fica contra mim. Irmão, eu sou uma pastora, que mais tem gente contra mim, tu quer saber? Aonde tem demônio, vai ficar contra mim. Tu viu aquela mulher manifestada ali que o diabo falou que me odeia? Então, tem gente que vira na minha cara e fala, o diabo já manifestado, mas várias vezes olhou para minha cara e disse que me odeia, te odeio. Eu não sei. Ainda bem que ele me odeia, porque se ele me amasse é porque eu estava assim com ele. Outro dia chegou uma mulher aqui na porta da igreja, estava eu, Rosângela e como é que é o nome dela? A Luzia. E a Luzia estava ali contando o testemunho da filha dela e tal. Veio uma mulher andando de lá para cá, ainda bem que a Luzia estava disposta, e a Rosângela estava distraída e não viu. Mas eu estava virada para lá. Eu vi a hora que veio uma mulher vindo no meio da rua, ela entrou aqui no pátio, chegou ali na porta da igreja, botou os 2 dedos no meio, aqui para vocês, ó. E foi embora. Nunca vi uma mulher na minha vida. Aqui para vocês, ó. Isso do
nada. Mas por quê? Porque ali tem espírito. Eu fui comprar um salgado, a mulher deu um grito comigo. Pergunta a Natália, todo mundo. Aquilo ali foi muito engraçado. Tinha que ter filmado aquilo. Se eu soubesse que aquilo ia acontecer, eu tinha filmado, sério. Pastor, por que você ia filmar? Porque chegou a ficar engraçado. Porque por isso que dá para ver que não é a pessoa, é o espírito. Entendeu? Porque até ela mesmo se assustou com o grito que ela deu. Por isso que ficou engraçado, entendeu? Eu acho que nem ela esperava que ela ia dar aquele grito, nada. Sempre ela gritou comigo, todo mundo ficou olhando. E a gente estava escolhendo qual salgado, né? Aí eu, tá, já vai querer qual, não sei o que. Aí eu, tá, me vê um, aí ela botando no pacotinho, ela, é pra comer agora pra levar. Aí todo mundo ficou olhando, ela deu um gritão mesmo. Aí eu falei assim, calma senhora. Quando eu falei calma senhora, eu falei tipo assim, caraca, eu dou um grito com a mulher. Entendeu? Todo mundo olhando assim pra cara dela, do nada, mas sabe o que é isso? Não era ela. O que estava nela se incomodou com o que estava em mim. Você já tentou olhar para o sol, naquele dia mesmo ensolarado, o irmão antes quando dirige? Não, papai, você não consegue ver nada lá na frente. A Bíblia diz que nós brilhamos mais do que a luz do sol. E isso ofusca, isso incomoda o diabo. Ele vê Jesus em você, entendeu? Essa luz, então isso incomoda. Quando Jesus chegou perto do endemoniado gadareno, o que ele diz? Quem é? Que tem eu contigo? Jesus não fez nada com ele. Conjuro-te que não vem me atormentar antes da hora. Quer dizer, a presença de Jesus atormentava não o rapaz, mas o que estava nele. Quando ele foi liberto, aí ele já não queria, ele queria ir com Jesus, a presença já não estava atormentando mais. O jovem lunático, a Bíblia diz que quando o espírito viu Jesus, o espírito agitou com violência, começou a se enrolar no chão. Você está entendendo? Porque os demônios, eles tremem na presença de Jesus, gente. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Às vezes a pessoa não consegue nem olhar nos teus olhos direito. Hoje eu fui cumprimentar uma pessoa, assim, um amigo da família de muitos anos. Eu estou falando com a pessoa, você não descosta para mim. Muitos anos que eu não vejo a pessoa. Eu, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Falei, que esse cara não tá legal, não. Comigo descosta. Ah, tudo bem com você, mas descosta, não olhava na minha cara. Eu falei, eu tinha vindo do monte. Eu tinha vindo do monte. Como é que a gente veio dentro do carro, mãe? Hã? Quê? Eu vim do monte e já vinha aí dentro do carro. Como é que é, meu? Enche-me até atrás. Quando eu cheguei lá louvando, quando eu cheguei lá, o cara nem pra minha cara não conseguiu. Oi, tudo bem? Tudo bem? Mas me desculpa, esse cara não tá legal, capiroto. Porque uma pessoa que não se vê tanto tempo, amigo da família, normal, o que a pessoa vai fazer? Vai ver, oi, tudo bem? Você descosta. Falei, tem alguma coisinha nele que não quer olhar do que está em mim, entendeu? É coisa séria. E isso não é só eu não, você também. Sabe por quê? Jesus falou assim, eu sou a luz do mundo, não é isso? Quem me segue não andará em trevas. Jesus não é uma luz? Quando você vem para a igreja, você está recebendo Jesus, então você está recebendo essa luz em você. Aí ele disse o que para os discípulos? Vós sois a luz do mundo. Quer dizer, eu sou a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. E o sal da terra. Então, você também é assim. Às vezes no seu trabalho ou em casa, onde você vai, você percebe que tem uma pessoa que te olha o cara de nojo. Você não fez nada. Tu sente que a pessoa não gosta de você, qualquer coisa se irrita, porque tem um espírito na pessoa. Às vezes acontece até parente. Você vai fazer um almocinho na tua casa, fulano é ceboso, nem chamou a gente para almoçar. Eu começo a atacar, você não fez nada. Aí você manda lá uma marmitinha com um negocinho, a pessoa está chateada. Palhaçada, mandou uma marmitinha com o resto aqui pra gente, mas não chamou. Se você não mandasse marmita nenhuma, Deus que me perdoe, que egoísmo, nenhuma marmitinha.
Mas por que essa perseguição? Me explica. Que você está orando por aquele parente, o diabo fica chateado. Se você fizer, você presta. Se você não fizer, também não presta. Se você não fizer, você não presta. Se fizer, também não presta. Porque tem um espírito ali, gente. Pô, fulano, eu vou passar aí na tua casa. Se dá uma... Não, vem não, que eu marquei hoje, eu tinha que sair. Eu estava até com o negócio marcado já, deixa para outro dia, você não ir lá. Coisa séria. Vamos orar então em nome de Jesus? Você já percebe já que tem uma coisinha estranha. Aí você fica assim, por que eu não estou entendendo? Porque Jesus está me rejeitando, minha família me rejeita. É a tua família mesmo. É o que está ali, entendeu? A tua presença incomoda os espíritos que estão na vida da pessoa. Coisa séria. Glória a Deus. Aí o que eu faço? Amarro e mando embora. Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus agradecer ao Senhor pela Sua palavra, pelo Seu conselho. Pedimos a Ti, ó Deus, que nessa noite o Senhor venha ajudar essa pessoa. Pai, essa pessoa que está sofrendo, essa pessoa que não está bem, como aquele homem, ele não estava bem. E o Senhor viu, bateu os olhos nele, viu, sentiu que ele não estava bem, o Senhor curou ele. Mas o Senhor disse para ele: vai e não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Pai, em nome de Jesus, que cada um de nós possamos aproveitar a chance, a oportunidade que o Senhor tem nos dado de ser livre. E que a gente, Pai, consiga caminhar ao seu lado e dar muito fruto para o Senhor. Em nome de Jesus, paraliso toda a ação do mal, exigindo que saia. E nunca mais torne a voltar em nome de Jesus. Pai, eu estou abençoando cada um deles. Peço que o Senhor cubra com o teu manto sagrado e leve em paz em nome de Jesus, que o Senhor receba dízimo, ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor disse que me honrarei. Pai, em nome de Jesus, e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos na paz do Senhor. Hoje é o primeiro dia da semana, né, domingo? Eu estou desejando aí uma semana muito abençoada para vocês, cheia de bênção, de vitória, resposta de oração, em nome de Jesus. Amém? De alegria, de paz mesmo do Senhor. Glória a Deus. Então vamos na paz do Senhor. Deus abençoe o pessoal do YouTube, do Face, em nome